Boa noite pessoal. Como é que foi a semana de vocês? Minha semana foi puxada, foi cansativa, mas valeu cada segundo. E é um prazer imenso estar com vocês aqui hoje. É um prazer enorme vir conversar sobre um tema super importante e pertinente para os dias de hoje. Que é sobre o quê? Nós vamos falar hoje sobre o hábito da leitura dos nossos filhos e os nossos hábitos de leitura consequentemente, né? Então, vamos começar como a gente sempre começa aqui, mandando o nosso aviãozinho para lembrar todos os amigos da nossa live. E hoje está maravilhosa. Eu venho trazer hoje alguns códigos simples, mas transformadores. E todos esses códigos estão no nosso livro, que está no forninho, está quase pronto. Vocês lembram que eu e meu esposo estamos escrevendo um livro, que é o manual. Será que existe um manual para criação de filhos? Tá quase saindo, hein? E tá ficando um sucesso. E hoje a nossa live, ela está voltada, tem um capítulo só falando sobre isso. E eu trouxe este conhecimento que está lá no nosso livro, em primeira mão, para cada um de vocês. E é muito assunto, é muito conteúdo, então você vai pegar uma caneta e um papel e vai anotar, que são dicas que valem muito a pena. São dicas que vão transformar a maneira de como seu filho vai se relacionar no futuro, com os estudos, com o sucesso. Ele vai alcançar o sucesso. É uma live extraordinária. Então, eu vou dar mais 2 minutinhos para você mandar para todo mundo o convite e a gente chamar muitas pessoas para contribuírem e aprenderem conosco. Estou mandando aqui para as amigas, para os amigos. Todo mundo está aqui com a gente. Então, vamos lá. Cada um chama pelo menos 10 amigos. 10 amigos tá bom, não tá? 10 amigos eu acho que dá pra ser uma live bem legal. Tá falhando, Sérgio? Vamos aguardar o sinal estabilizar também. Quando melhorar aí, você fala, viu, Sérgio? Como é que tá? Voltou o sinal? Voltou o nosso sinal? Como é que tá aí, Sérgio? Tá ok? Tá boa, né? Melhorou? Ótimo! Então vamos começar a nossa live. Já mandaram os aviãozinhos? Eu já mandei os meus. E você? Já mandou? Então vamos lá. Então nós vamos começar falando sobre esse hábito que ultimamente os pais têm reclamado tanto. Como fazer? Como aplicar isso? Elisa, eu não consigo fazer com que meus filhos leem. Eu compro livro. Como é que eu faço? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente consegue lidar com a briga com a tecnologia? São tablets, são celulares, são muitas coisas disputando hoje com este hábito que era tão importante e foi deixando passar, que era importante e que hoje está se esvaindo, né, das famílias. E a gente sabe, não tem nada como abrir um livro, cheirar aquele cheirinho de novo e fazer uma leitura no livro. Tem os Kindles, né, que a gente consegue baixar em PDF, tem os tablets, mas não é a mesma coisa. Um livro é um livro. E como eu vou fazer isso? Então a gente vai começar a nossa live falando sobre essas questões, como resgatar esse hábito. E a primeira pergunta que eu tenho para vocês hoje é: você, papai e mamãe, que estão nessa live hoje, vocês têm hábito de leitura? A gente já conversou aqui em outras lives e a gente já falou sobre o quanto nós somos exemplos para os nossos filhos. E o hábito da leitura também é um exemplo a ser seguido ou não. Mas eu vou confessar para você, se você não tem hábito da leitura, fica tranquilo, porque eu cresci sem esse hábito de ler, né? De pegar livros e ter essa vontade de gostar, de viajar no mundo das palavras. Eu não cresci com este hábito de leitura, não foi um hábito trabalhado na minha casa. Mas, não tarde, né? O que aconteceu? Não tarde, graças a Deus, há 4 anos atrás, eu comecei a encontrar as leituras certas. Exatamente. Ainda tem isso, Elisa? Leitura certa? Leituras certas. E me apaixonei. Ontem mesmo, eu estava conversando com meu esposo e falei assim: poxa vida, quanto tempo eu perdi, quanta coisa legal para a gente aprender nos livros
e eu não lia, eu não gostava de ler, né? Não tinha esse hábito, porque tudo é hábito, né? Tudo é treino. Eu falo sempre para vocês aqui que tudo é treinável. Mas Elisa, tá, então primeira coisa, primeiro código da noite, e que está lá no nosso livro, daqui a pouquinho vai estar saindo aí para todos vocês. Gente, tá lindo demais, não é por nada não, mas tá extraordinário, um conteúdo muito rico, que a gente traz experiências vividas dentro da nossa casa, junta com dado científico e dá certo. Tá muito legal. Então, no capítulo 9 do nosso livro, ele vem tratar sobre isso, sobre o hábito da leitura. E a primeira coisa, o primeiro código que fica para você, seja exemplo. Então, nós precisamos ser exemplo em todas as áreas para os nossos filhos, principalmente na área dos estudos, né? Da leitura, de ler livro, de gostar de livro, de ficar mais tempo lendo um bom livro do que estando em redes sociais, em WhatsApp. E hoje eu peguei um dado tão importante, muito legal, e eu achei pertinente trazer para vocês. O que acontece? Uma pesquisa feita, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar para vocês. Uma pesquisa feita em 2015 mostrou que 47% das pessoas, elas usavam a internet no seu tempo livre, né? Em 2015. Então, antigamente, quando não tinha internet, quando era mais difícil, WhatsApp, essas coisas, as pessoas tinham tempo livre, elas iam ler, né? A maioria delas iam ler. Então, em 2015, 47% das pessoas que participaram dessa pesquisa, elas usavam a internet no seu tempo livre. Em 2019, aumentou de 47% para 66% das pessoas. Olha só a quantidade de pessoas. Então, redes sociais. Se você vai num consultório médico, tem alguém lendo um livro? É muito raro alguém estar lendo um livro, mas estão lá no WhatsApp ou nas redes sociais, olhando lá, olha só o que aconteceu, e não deixam de ler, sim, nunca se leu tanto, mas nunca se deixou de ser tão inteligente. Faz sentido, né? Nunca se leu tanto, mas nunca se deixou de ser tão inteligente, porque o que você lê? Você abre alguma coisa aqui no WhatsApp, nas redes sociais, e vai lendo, e aí é fofoca, e é uma notícia, e é política, Você não foca em um assunto só, e você não consegue aumentar o seu intelecto. Isso é fato. Então, olha essa pesquisa, gente. E além disso, vamos lá, tô passando aqui. Mas Elisa, o que muitos pais têm falado para mim, mas Elisa, aqui em casa tá muito difícil tirar o celular, tá muito difícil tirar o tablet, tá muito difícil tirar o videogame, e foi um tema da nossa live de sexta-feira passada. Se você não assistiu a live sexta-feira passada, não perca, volte depois de que acabar essa live, vai lá no meu IGTV, eu estou com a doutora Mônica falando sobre o quanto é prejudicial a tela azul, que a gente chama dos videogames, dos celulares e dos tablets. Mais um motivo ainda para nós pais tirarmos os eletrônicos, limitarmos os eletrônicos e trazer os livros para dentro da nossa casa, né? E nem Kindle funciona, né? Tem que ser livro mesmo. A criança tem que pegar, olhar as figuras, folhear, sentir aquele cheirinho. Engraçado, semana retrasada chegou mais um livro da Beatriz. Ela termina um, a gente pede outro. E aí eu entreguei o livro para ela, foi muito engraçado. Ela pegou o livro. E o que foi, Beatriz? Nossa, que cheiro bom! E ela não abre o livro para ler. Ela lê, assim, todo cuidado. Ela lê um livro mais de 2, 3 vezes. Ela adora, né? E ela vai segundo algumas sagas, né? Percy Jackson, Anne. Ela tá lendo. São vários livros que eu vou ter uma surpresinha daqui a pouco e vou lhe mostrar daqui a pouco. Aguardem a surpresa sobre esses livros para as idades, né? E esse cheiro, esse prazer da imaginação. Então, como é que eu faço isso, Elisa? É tão difícil porque os celulares viciam, como a gente falou na live passada. As telas azuis viciam assim como a cocaína, isso já é comprovado cientificamente. E como é que eu faço isso? Primeira coisa, nós como pais, nós somos quem tem que dar os limites para os filhos. Quem sabe o que é melhor para eles somos nós, eu e vocês. Concordam comigo? Assim como a doutora Mônica colocou na sexta-feira passada, né? Se seu filho tivesse envolvido com alguma substância realmente tóxica, né? No nosso entendimento, uma droga, alcoolismo, você não ia fazer de tudo para tirar?
Com o celular, com os eletrônicos é a mesma situação. Só que a gente ainda não entende a gravidade dessa situação. Mas eu tenho trazido para vocês, trazer a luz aí para vocês começarem a entender o quanto é prejudicial, né? Boa noite para todo mundo. Ainda não dei boa noite quem está chegando. A Edilene está falando, é a ausência de leitura de qualidade. Exatamente, Edilene. E é nisso que está um dos códigos principais dessa live. Por quê? Alguns pais falam que é difícil, é difícil esse hábito de leitura em casa. Aí o que acontece? A criança nunca leu, né? Ela nunca foi apresentada ao mundo dos livros. E aí o pai compra aquele livro que ele acha que ele vai gostar, traz e a criança não se identifica. Acontece muito, Elisa, mas livro de criança é tudo livro de criança. Não é assim. Por isso que é a importância de conhecermos os nossos filhos, para entender os gostos deles. Então vamos começar do princípio. Vou desenvolver o hábito da leitura dos meus filhos. Quando que começa, Elisa? Qual é a hora ideal? É quando ele é alfabetizado? Não. É desde muito antes da alfabetização. Por exemplo, como é que a gente fez aqui em casa? Aqui em casa as meninas, antes mesmo de serem alfabetizadas, nós tínhamos o hábito de deitar com elas à noite, primeiro com a Júlia, depois com a Beatriz, começar a contar histórias, principalmente meu esposo, que é muito criativo. Então, como elas ainda não liam, então ele trazia os livros, principalmente eu lembro, tinha uma Bíblia grande da criança e muitas figuras. Crianças, quanto menores, mais figurinhas tem que ter nos livros. Senão perde a graça, é chato, elas não vão querer saber. Não tem jeito. Então, estão começando a ter esse contato com os livros, encontrem livros legais com muitas figuras. Isso é uma dica, segura esse código aí. Então, como é que a gente começou aqui em casa? Antes de alfabetizá-las, Sérgio sempre deitou com elas, contou histórias, pegava a Bíblia com as figuras e aí mostrava e contava. E no meio dessas histórias, ele pedia para elas criarem elementos. Então, elas não liam, não sabiam ler, não conheciam as letras, mas elas vinham e imaginavam, que cor que era, Júlia? Nossa, mas tinha que forma? E elas vinham com a criatividade e era sempre uma expectativa para a próxima noite. Como é que vai continuar a história? E a história sempre continuava na noite posterior. Então você está estimulando o desenvolvimento cognitivo do seu filho antes mesmo dele começar a ler. Olha a importância disso. E da criatividade. Então a gente sempre contou histórias antes de lerem, né? E elas iam acrescentando elementos. Às vezes eu achava engraçado, o Sérgio misturava uma história, um conto com outro, aí vinha uma personagem de uma história junto com a outra, e aí as meninas criavam a princesinha da lua e tal. Então isso vai desenvolver toda a parte cognitiva dos seus filhos. Então esse é o primeiro passo, segura o código, né? Boa noite, Marisa, seja bem-vinda. Estamos falando sobre hábitos de leitura. Então, o primeiro código é contar histórias e fazer com que a criança viaje na imaginação junto com você. E aí, alguns pais, eles vão falar, mas eu chego muito tarde em casa, Elisa. Alguns pais vão falar, não, mas eu não tenho tempo. Outros, eu não tenho paciência. Porque eu escuto muito isso. Eu não posso. Então assim, você vai precisar de dedicação. Precisa se dedicar. Não tem como. Seu filho não vai, um belo dia, acordar, pegar um livro e... Uau, descobri o mundo dos livros. Nossa, eu vou ler. Não vai acontecer dessa forma, gente. Não vai. Então, é estímulos. Você tem que estimular seu filho. E aí, a gente está contando desde o primeiro passo. Segundo passo que a gente fez e que deu muito certo aqui em casa. Aprenderam a ler. Começamos a comprar gibis. Isso mesmo. Elas tinham que descrever os personagens. Sérgio está complementando, né? Elas tinham que descrever as personagens das histórias. Então, era estimulada a criatividade nessas histórias, mesmo antes da alfabetização. Eu vou estar sendo bem repetitiva para você anotar passo a passo. E eu quero ver se a partir de hoje o seu filho não vai desenvolver o hábito da leitura. Quero ver. Porque funciona, gente. Funciona mesmo. Acontece, é real. E vão deixar sim o celular, o tablet, e vão achar muito mais interessante um livro, uma história, uma aventura. Vamos lá, papel e caneta na mão. Então, segundo passo,
a gente começou a comprar gibis para as meninas. E o interessante é que quando a gente viajava, né, a gente gosta de viajar muito de carro, a gente comprava gibis da Mônica, do Cascão, do Cebolinha, mesmo com aquelas trocando R pelo L. É muito engraçado que a gente tinha meio receio de comprar, mas graças a Deus não prejudicou em nada. Então, quando a gente viajava, a gente comprava muitos gibis e elas passavam a viagem inteira lendo gibis. Porque Sérgio, quando criança, na família dele, são 5 irmãos. Ele sempre falou que os pais, né, 5 crianças dentro de um carro viajando, imaginem só. Imagina sair do Maranhão para o Ceará, dentro de um carro. Boa noite, Fabiana, boa noite, seja bem-vinda. Estamos falando sobre o hábito da leitura dos nossos filhos. E os pais dele faziam isso, eles compravam gibis. Era a única maneira que o Sérgio falou que eles tinham de ficarem quietos dentro dos carros. Então o Sérgio trouxe isso para as nossas filhas, trouxe isso para o nosso casamento e funcionou muito bem. E gibi tem figura, é colorido, é engraçado. Me diga qual é a criança que, iniciando um processo de leitura, não vai gostar de ler gibis. Então, é o segundo passo, né? Primeiro, as histórias contadas mesmo antes do seu filho ser alfabetizado, com muita criatividade, sempre envolvendo ele. Segundo código, revistinhas, gibis de preferência, que eles estão ali conhecendo o mundo das letras, é engraçado, é colorido e traz assim um estímulo à imaginação. Então as meninas leram muito gibi. E aí nós pais temos que ter a sensibilidade de entender que eles não vão ler gibi pro resto da vida. Tem muito adulto aí lendo gibi ainda, né? A gente sabe disso. Mas, peraí, então passamos da fase dos gibis, e agora? Então temos que ter a sensibilidade de saber, não, agora chega de gibi, agora vamos avançar um nível. O segundo nível aqui em casa foi muito rápido. E uma coisa que a gente tem que ficar atento também é de como passar, né, de uma fase para outra. Tem que ser combinado, tem que ser conversado. Porque você não vai num belo dia, você ensinou o seu filho a gostar de revistinhas, de gibi, e aí você chega, dá um livro para ele. Não vai funcionar desse jeito. Ele vai parar de ler, né? Então a gente tem que entender como é que funciona. São processos. São processos que a gente vai fazendo e que demandam um cuidado, uma atenção e uma atenção muito amorosa para conversar e combinar, mesmo eles pequenininhos. Então a gente aqui em casa deixou os gibis e fomos para um diário de banana. Nossa, Elisa, as meninas leram o Diário de Banana? Leram. É um livro um pouco maior, deixa de ser gibi, tem muitas figuras, mas não tanto quanto os gibis. É muito divertido. Gente, aquele menino, ele é um pouco tosco, né? Mas as histórias são muito divertidas. É de rir, é de chorar, de rir. Então, elas leram muito. Então, era um volume, outro volume, e começaram a ler cada vez mais rápido. E eu e o Sérgio, nossa, as meninas, a questão do hábito da leitura, né? Tá dando certo. E sendo divertido, sendo prazeroso. Leitura, pessoal. Mamães e papais, leitura tem que ser prazerosa. Pega você adulto, um livro que não tem nada a ver com você, que você começa a ler. É um tormento para terminar. Já aconteceu isso comigo, ainda mais antes, quando eu não tinha hábito de leitura. Então você já não tem aquele hábito, e aí você... Não dá. Imagina a criança. Como é que você vai entregar um livro desses, né? E a criança... Não, peraí. Vai acabar o encanto completamente. Antes de continuar, deixa eu ler aqui o que o pessoal está escrevendo. A Edilene, né? Esse estímulo é tão legal, funciona mesmo. Já passamos por essa experiência e continuamos com estímulos de leitura aqui também. Olha só que legal. A Ana Clara amava gibis, né? Karine? Toda criança tem que passar por essa experiência de gibi, né? Para tomar gosto pela leitura mesmo. Fico tão orgulhosa de ver minha filha conseguindo ter independência de escolher suas leituras. Ela ama gibi também. Olha isso, gente. Então começamos pelo gibi. Fomos para um diário de banana. E aí as meninas crescendo, né? E lendo bastante. E aí eu e Sérgio, essa questão de mesada, né? E surgiu esse assunto aqui em casa. Elisa, você vai falar de mesada? O que tem a ver com o hábito de leitura? E aí surgiu esse assunto aqui sobre mesada, né? Como é que a gente vai fazer com essa mesada? Alguns pais, cada um faz como entende ser melhor na sua casa. Alguns pais, eles condicionam a mesada a algumas atividades que a criança faz na casa, né? Tirar o lixo, arrumar a cama, ajudar com a louça,
essas situações que, ao nosso ver, elas já estão ali embutidas dentro de uma convivência familiar, faz parte das atividades que têm que ser feitas. Então, tiraram 10 na prova, alguns pais eles condicionam, se o boletim tiver todo azul, você vai ganhar mesada. Se o boletim, né? Então condicionam essas atividades. A gente achou melhor não. A gente achou melhor dentro das leituras das meninas extra-escola, extracurricular, elas ganhariam mesadas e condicionamos um valor X por livro. Nisso, elas já estavam com o hábito da leitura. Já era gostoso ler, já foi bom, já estava sendo bom. Então, interessante que a gente percebeu depois, pagando ou não a mesada, elas continuaram lendo e pedindo livros. E foi muito legal isso, porque foi criado o hábito. E um hábito gostoso, né? E depois do Diário de Banana, Elisa, o que vocês fizeram? E aí a gente passou para um outro nível. A Beatriz, ela começou a gostar muito de mitologia grega. Então, ela começou a ler as sagas do Percy Jackson. Gente, cada livro do Percy Jackson, assim, são umas 400, 500 folhas, páginas. E ela começou a tomar gosto por isso. A Júlia, como ela já é um pouquinho mais velha, ela gosta muito de escola de vilões, de... como é que a gente fala? Dessas coisas secretas, né? Espiões. E aí ela comprou uma coleção de livros em inglês, né, que ela é formada em inglês, então ela lê esses livros de Spy School. Eu vou mostrar para vocês depois, e ela tá lendo esses livros sobre espionagem, sobre vilões, assim, coisas de aventura mesmo, né, e ela adora, adora. E aí agora elas um pouco maior, então elas continuaram lendo e ganhando mesada assim. Mas Elisa, elas leem o livro e aí você vai pagar mesada. Não é tão simples assim, gente. Vamos complicar um pouquinho mais. Complicar não, gente. Clarear para vocês. Como é que a gente faz? A cada leitura, a gente senta, a nossa mesa redonda, e a gente vai ouvir as meninas. A gente vai compartilhar com as meninas. Compartilhar o quê, Elisa? Terminou um livro, elas sentam, nós sentamos juntos, e nós dois ouvindo atentamente, sem celular, sem televisão, sem nada que atrapalhe, entender o que elas aprenderam com aquela leitura, o que elas gostaram mais. Não é um resumo do livro, apesar que às vezes elas meio que se confundem, principalmente a Beatriz, e quer contar. Gente, mitologia grega é muito... assim, complicada, né? São várias coisas, tá? Nossa, então às vezes a gente tem que, peraí, mas o que você aprendeu? O que foi mais interessante? Então, a gente traz esse entendimento das meninas, porque além da atenção que a gente está dando, aquela escuta, né? Aquela atenção para os nossos filhos, que hoje existe tão pouco, principalmente na hora do almoço, o que acontece? Elas se sentem pertencentes. Você fortalece ali todo o sentimento de pertença, de pertencimento. Você reforça a identidade dos seus filhos. Eles começam a entender que eles pertencem àquela família, que eles são valorosos, que os pais os amam. Então, olha só, a gente condicionou a leitura desses livros ao pagamento de mesadas, sendo que se não pagasse as mesadas, elas iam continuar lendo, que elas amam ler. Né? É até uma questão, Beatriz, calma aí, tem que ter o horário da leitura, porque senão ela termina de almoçar, já pega o livro, e ela termina um livro assim numa rapidez, é incrível, incrível, né? Porque desenvolveu esse hábito de leitura. E Sérgio está perguntando aqui, ler está relacionado com estudos e notas boas? Eu falei agora há pouco, Sérgio, repetindo, né? Nós não achamos que a leitura tem que estar condicionada a boas notas, aos estudos do dia a dia. A leitura, nós condicionamos a mesada as leituras extracurriculares, entendendo que agora elas um pouco maiores, elas estão fazendo assim, elas escolhem um livro, uma leitura delas, né, de aventura, de espionagem, e aí no segundo livro, intercalando com o próximo, nós escolhemos os livros. Então, a gente está fazendo assim aqui em casa, porque elas estão mais maduras. Então, nós pais temos que acompanhar essa maturidade dos nossos filhos e entender. Porque se você pegar um livro que não tem nada a ver com o seu filho, você pega um livro desses, entrega para ele e fala, você tem que ler, você vai ler tantas horas por dia, tem que terminar tal dia, não vai funcionar. Não é assim que funciona. Outra coisa também
levar seus filhos a livrarias, né? Ele se ambientalizar com esse mundo. Engraçado que aqui em Imperatriz são poucas as livrarias. Então, quando eu e Sérgio viajamos, quando nós viajamos com as meninas, primeira coisa que a gente faz quando chega num shopping é ir numa livraria, essas livrarias grandes, aí tem aquele espaço do café, tem aqueles espaços, quem já foi em cidade maior, né? Nós moramos numa cidade, a segunda maior do Maranhão, mas ainda é pequena, comparada com grandes capitais. Tem umas livrarias assim que você passa o dia inteiro, você se perde lá dentro. Então, desde sempre muito pequenininhas, todas as vezes que a gente viajou para fora, a gente levava as meninas e a gente passava um tempão naquelas livrarias. E você levar seu filho para ele escolher os livros. Outro código, pega esse código. Seu filho precisa se identificar com a leitura. Ele precisa olhar, ver aquelas figuras e deixa ele à vontade, deixa à vontade. Nesse primeiro momento, se ele ainda não tem o hábito da leitura, deixa ele se familiarizar, ele escolher. Não adianta você terminar essa live aqui e você entrar num site ou ir na livraria da sua cidade e comprar um box inteiro de livros, agora ele vai ler. Não funciona dessa forma. Sinto muito lhe falar. Então, anota os códigos. Ó, já estamos no 4º código. Então, presta atenção. Então, as nossas filhas, além dos livros agora de aventura e de espionagem, que a Júlia gosta muito, elas estão intercalando com livros que nós achamos apropriados e que vão fortalecer valores, vão fortalecer vários sentimentos e vai trazer aprendizado também. E esses livros, voltando aos papais e às mamães, cabe a você observar e entender se ele consegue ler ou não. Se ele já tem um entendimento, se ele já vai gostar, se não vai. Tiveram alguns livros, há 2 anos atrás, que eu tentei fazer com que a Beatriz lesse. E não era o momento dela. Então, vocês estão entendendo? Existe um momento dos nossos filhos. Não, Elisa, peraí. O meu filho precisa largar o celular, o jogo, e ele vai ler agora o que eu vou mandar. Não funciona assim. Ele vai continuar sem gostar de ler. Deixa eu contar para você. Não vai funcionar dessa forma. Então, nós precisamos perceber os nossos filhos, entender do que eles gostam. Olha só, eu tenho 2 filhas, elas gostam de livros completamente diferentes. Engraçado que a Beatriz falou, Júlia, lê esse livro, por favor, é muito legal. Se você não vai querer largar mais. Lê esse livro, não, dá uma chance, tipo assim, querendo trocar de livro com a Júlia, né? Eu acho que a Júlia até vai dar uma chance para esse livro que a Beatriz insistiu muito, porque é meio do estilo que a Júlia gosta. Mas elas têm gostos bem diferentes. Já pensou? Se eu compro lá vários livros e esse aqui para vocês 2. Não vai funcionar dessa forma. Não tem como você desenvolver um hábito de leitura dessa forma. Tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso. E sempre, quando você tiver numa dúvida, você olha para você. Será que eu ia gostar de alguém me dar um livro desses para mim ler e eu não tenho um pingo de afinidade? Com eles funciona dessa forma, só que é um pouco mais complexo, porque eles estão em desenvolvimento. Eles estão ainda ali tentando conectar o lado direito com o lado esquerdo do cérebro, tentando fazer com que os dois se comuniquem, e quem vai direcionar isso somos nós. E eu falo para vocês, depois de desenvolver esse hábito da leitura, já tem pesquisas que comprovam. Teve uma pesquisa, eu estava lendo ontem, uma pesquisa feita em Londres com 1.860 irmãos gêmeos. 1.860 irmãos gêmeos. E aí, uns criaram o hábito, né? Foram educados com o hábito da leitura e os outros não. Então, foram esses 2 grupos. Adivinha quem foram os que melhor se desenvolveram a partir da adolescência? Quem tinha todas as suas capacidades intelectuais, mentais, emocionais desenvolvidas? Quem tinha o hábito de leitura. E outra coisa importante falar também sobre o hábito da leitura é a questão da interpretação. O que tem a ver, Elisa, interpretação? Interpretação. Hoje em dia, até uma questão de matemática tem que ser interpretada, senão você não vai saber responder. A gente sabe disso. Você pode saber matemática, você pode saber todas as fórmulas. Se você ler uma questão e não souber interpretar, você não vai responder. Né? Tem alguns alunos aqui na live, podem falar se eu estiver mentindo, vamos lá. Olha só.
A Edilene tá falando aqui, né? Eu amo fazer isso com a Laura, ir às livrarias, passear por aqueles livros, escolher vários. Olha só, a criança vai se ambientalizando, vai escolher os livros que ela quer ler, sempre sob a nossa orientação, claro. O exemplo de leitura dos pais é muito importante, muito importante. Se eu tô aqui lendo, meu esposo está lendo, não estou no celular, não estou no tablet, o que você acha que seu filho vai fazer? Né? Depois de você compartilhar todos esses momentos que a gente está falando desde o início da live, né? Esse passo a passo. Eu estou passando para vocês, gente, um passo a passo que funciona. O que acontece muitas vezes é que, na maioria das vezes, isso é inerente de todo ser humano, quer um passo a passo, quer resolver a questão, mas quando tá ali de posse dele, não, é demais pra mim. Não, todo dia ler com meu filho, não, eu tô cansada, eu trabalho o dia inteiro, como é que eu vou fazer isso? Né? Aí já deixa o primeiro. Não, eu vou comprar lá qualquer livrinho, vou comprar os gibis lá que a Elisa falou, vou comprar os gibis. Ó, menino, agora você vai ler gibi. Também não vai dar certo. Deixa eu falar pra vocês. Não funciona assim. Então, é um passo a passo e precisa ser seguido. Demanda tempo, amor, paciência, né? Mas o que você quer? Como é que você quer ver seu filho quando ele tiver adulto, quando ele for adolescente? E a leitura não só é a questão de o prazer, a criatividade, a interpretação, é o desenvolvimento dele. E acompanhe essa leitura, oriente nas leituras, né? Tem muita gente que lê algumas coisas que não deveriam estar lendo, né? Tem alguns livros assim que não é muito apropriado, porque tem livro de todo jeito, gente. Tem livro, até dos youtubers tem livros. Então tem livros e livros. Quais são os livros que você vai escolher para os seus filhos? Aquilo que eu estou falando para vocês. Primeiro, leve a uma livraria, sinta o que está chamando a atenção dele, né? Porque tem livro de todo jeito. Então, orientar. Acompanhe, veja, perceba e oriente essa questão da leitura, né? De qual livro, do conteúdo. As meninas estão lendo livros agora, a Júlia já tem 17 anos. Então, alguns livros mais densos, né? Livros densos mesmo. Mas Elisa já é a idade? É a idade, sim. Tipo, As 16 Leis do Sucesso, o outro livro de Napoleão Hill, ela já leu. Ela está terminando agora qual o livro que ela está lendo. Está sempre intercalando. Lembra que eu falei para vocês? Lê um que ela escolhe e um que a gente... Mas a gente conversa. Não é que a gente chega e fala, agora você vai ler esse. Não. Júlia, você terminou esse livro? O que você acha de ler esse agora, né? Já leu o Milagre da Manhã? Quem aqui conhece Milagre da Manhã? A Júlia já leu também, intercalando com os livros que ela escolhe. Parece ter uma pergunta aqui. Na dúvida se eu continuo o cronograma ou deixo de ela escolher. Deixa eu ver aqui o que você fala mais pra cima. Estava fazendo um cronograma de leitura, mas essa semana fiquei doente, não pude fazer. Mas ela começou a escolher bem os livros aleatórios. Agora, na dúvida se eu continuo o cronograma ou deixo ela escolher. Depende, qual é a idade dela, né? A gente precisa primeiro saber qual é a idade. Qual é a idade da sua filha? Que aí a gente já sabe que depende muito da idade, depende se já tem o hábito de leitura, depende de uma série de coisas, né? A Carol falando aqui, conhecem, né? Tá vendo todo mundo? Então, 8 anos. 8 anos, para seguir um cronograma fica meio complicado. Porque quando você fala em cronograma, Lilene, né? Quando você fala em cronograma, subentende-se meio que uma obrigação. E com 8 anos de idade, eu acredito que fica um pouco mais difícil de fazer. Quando é uma coisa mais espontânea, né? Nessa idade tem que ser mais espontâneo, tem que ser mais livre. Não esquecendo das rotinas. Eu não estou falando de rotina. Rotina é importantíssimo para todo mundo. Bebês, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, todos, para todas as idades. Rotina é essencial. Mas seguir um cronograma de leitura vai ficar um pouco mais puxado para ela, né? Eu não sei se ela está reagindo bem, se não está reagindo bem, mas é bom observar. Se ela estiver meio resistente à leitura,
não é muito legal deixar assim, esse cronograma, vai ler isto nessa semana, né? Não é uma coisa muito, não sei, tem que ver como é que ela tá recebendo, porque tem criança também que às vezes é bem receptiva, né? Você vai ler tantas páginas por dia, você vai ler, depende muito de cada criança, gente. É por isso que eu tô falando pra vocês. Mas o básico são esses códigos que eu tô passando para cada um de vocês, né? Começar com aguçando essa imaginação, contando histórias. Rotina produtiva é essencial para a vida mesmo. É muito importante, não é, Carol? Nós precisamos de rotina. E aí você imagina uma casa que não tem rotina, de forma alguma. Acorda a hora que quer. Ah, não, meu filho não vai estudar de manhã porque ele dorme muito, só vai estudar de tarde. Cadê a rotina? Precisa de rotina. Nós precisamos. E nós precisamos ser educados lá pequenininho, bem pequenininho, para quando crescer para não ser tão dolorido, né? Nós sabemos disso. Tantas coisas que a gente traz lá de pequenininho, e aí quando a gente está adulto é um pouco mais difícil, demanda mais energia. A gente consegue, né? Mas né? Desse jeito, vocês estão entendendo, né? Ela já faz a leitura no cronograma 2 meses. Helene, se ela gosta, se ela tá aceitando bem, tranquilo, mantém, né? Mantém ali, se tá tudo ok. Se você vê alguma resistência, ela já não gostar mais tanto de ler. Mas agora acabou tendo uma interrupção. Tem que acompanhar. Se você perceber que ela tá meio resistente à leitura, é bom deixar mais flexível isso, né? Isso nós estamos falando de leitura extracurricular, viu, Lilene? Né? Entendendo isso. É importante falar sobre rotina ser bom, né, Elisa? Para que não caia na crença de que rotina é ruim e chato. De forma alguma. Rotina é essencial para a nossa saúde mental, para a nossa saúde espiritual, para a nossa saúde física. Rotina é vida. Então, a rotina de leitura, a rotina de estudo, para quem está aí prestes a prestar vestibular, a rotina de um empreendedor, a rotina de quem produz conteúdo digital. Então, a rotina, ela é essencial e ela precisa ser treinada todos os dias, né? Todos os dias. Então, ela começou a escolher sozinha e percebi que ela gostou da escolha também. Ótimo, ótimo. Se for um livro para a idade dela, né? Se for um livro que você olha que tá tranquilo dela ler, então, tá, que bom. 8 aninhos já tá escolhendo os livros, isso é muito bom. E, pessoal, eu tenho uma surpresa para vocês. Alguém vai contar um pouquinho sobre a experiência dela com leituras. E aí, o que vocês acham? Quem quer que eu chame essa convidada para contar um pouquinho sobre as experiências dela de leitura? Vamos lá. Convido, não convido, chamo, não chamo. Eu acho que vai ser interessante. Amo surpresas. Ai, Carol, será que eu chamo? Quem quer que eu chame uma convidada especial para falar um pouquinho do hábito dela de leitura? Ninguém escreveu, só a Carol. Quem mais quer? É uma surpresa surpreendente. Oba! A Edilene falou. Sérgio também. Então, vou chamar então. Essa pessoa é uma pessoa muito especial. E eu vou chamar para ela contar um pouquinho para vocês sobre o hábito dela. E ela vai mostrar lindamente alguns dos livros que ela já leu. Então, eu quero. Vamos lá, vamos chamar então. Deixa eu ver aqui se ela já pediu, solicitou. Tá pronta, né? Você está pronta, convidada? Vamos ver. Vamos ver. Já que eu falo para vocês quem é essa pessoa especial que está aqui hoje com a gente. Oi, Oi, Beatriz! Pessoal, essa é a Beatriz Giacomini Bezerra, minha caçula de 12 anos. E ela hoje aceitou participar, fazer uma participação aqui na live da mamãe, para contar um pouquinho das leituras dela. Né, Bia? uhum. Dá um oi aí, mostra a sua coleção, Oi. fala do seu... o que você sente, Beatriz? Como é que é receber um livro novinho, assim, e qual é o seu sentimento de querer ler de uma vez, ou você... Como é que funciona, assim, o hábito da leitura hoje para você? Gente, ela tem 12 anos, tá? 12 aninhos, é minha caçula. Nossa, quando eu recebo quando um livro novo chega aqui em casa, só que eu ainda não terminei de ler o outro, eu fico querendo ler o que eu recebi, o que acabou de chegar, e quando eu começo a ler ele,
Tipo, eu paro a página que eu tô lendo e eu começo a folhear o livro pra ver as histórias que ainda estão por vir. E esses livros, Bia, tem como você mostrar um pouquinho para quem está aqui com a gente na live? Porque a mamãe falou muito sobre hábitos, sobre leituras próprias para as idades, e falei muito do hábito de você e da sua irmã. Aí você mostra um pouquinho. Ah, o papai está pedindo aqui, Beatriz, primeiro para você contar um pouquinho como é que você aprendeu a ler, né? A desenvolver essa leitura, de gostar de ler. Ah, tinha, o papai sempre fazia histórias pra gente. Tinha uma que ele dizia que se a gente comesse cenoura no almoço, a gente de noite ia poder ver a princesinha na lua. E quando a lua estava cheia, a princesinha estava lá. Só que quando a lua estava crescente, um pirata da terra da princesa tinha pegado um pedaço da lua. Nossa, que história, hein, Beatriz? Tu lembra de tudinho que o papai contava? Uhum, sim. Viu, pessoal? É assim, fica registrado, fica marcado. E isso a Bia nem sabia ler ainda, né, Beatriz? Não, acho que eu tinha uns 4, 5 anos. Não, uns 2 aninhos, bem mais cedo, bem mais cedo. E como é que era ler gibi? Ah, era muito bom. Era muito bom. Eu lembro que eu fiquei muito triste quando eu precisei mudar para outra fase do livro. Só que agora eu amo ler livros assim. Mas mudar de fase, papai e a mamãe, como é que o papai e a mamãe sempre fizeram para mudar? Tipo, deixou o gibi, como vai começar a ler livro, aí vai diminuindo as figurinhas, como é que o papai e a mamãe fazem aqui em casa? Primeiro que a senhora não, que a senhora e papai nunca, tipo, mudaram de um gibi para um livro dessa grossura. Foi bem, foi gradativamente. E tipo, o livro do Diário de Banana tem um monte de figura. Então era muito fácil de ler, a letra era grande, então quando eu tinha o quê? 8 anos e tal, era muito fácil de ler. E as histórias do Diário de Banana são divertidas? São, são. E se eu te perguntar, Beatriz, se a gente tivesse deixado esse Diário de um Banana, tu tava lendo até hoje, não tava? Tava, com certeza. Com Sim. certeza. Mas essa nova etapa, ó, tá vendo, pessoal? Eu disse para vocês, eu tô falando, a gente tem que conduzir. Mas esses livros que você começou a ler depois do Diário de Banana, são tão legais quanto? Conta aí. São muito legais. Esse foi o último livro que eu terminei de ler, que é o livro 4 da coleção da Anne. Aí, esses daqui são os 3 primeiros. Nossa, e quais mais que você gosta? Tu tá lendo N agora, né? Uhum. Aí, antes de ler N, eu li esse daqui. Eu acho que foi o maior livro que eu já li, são 478 páginas. Conta Eu em acho que eu quanto terminei tempo ele. cada volume. Eu acho que o da Anne eu terminei em uma semana. E esse daqui eu acho que eu demorei uma semana, menos de uma semana para ler. E abrindo um parênteses, pessoal, elas estudam, né? A Beatriz estuda, tem tarefa, tem prova, ajuda com a pet delas em casa, tem todas as obrigações de casa e lê as literaturas que elas escolhem, né? E Beatriz, como é que faz quando termina de ler o livro? O que a gente costuma fazer aqui em casa? Para receber a A mesada? gente, inclusive, quando, tipo, eu tô no meio de um livro e aí acontece uma coisa muito engraçada e eu conto pra vocês. Só que quando a gente termina o livro, sendo um livro da nossa escolha, da escolha de vocês, a gente senta e a gente senta e aí a gente conta tudo que a gente aprendeu com aquele livro, tudo que a gente achou interessante naquele livro, e é aí que a senhora, que o papai e a senhora dão uma mesada pra gente. E Beatriz, o papai está perguntando aqui, se nessa leitura de livros, né, ajuda vocês a tirarem boas notas? Ajuda na escola? Ajuda, porque eu tenho aula de produção textual e quando é para escrever conto, principalmente, muitas das minhas narrativas eu tiro, tipo, de exemplos que eu tô no livro. O autor desse livro narra dessa forma e aí eu gosto e eu uso nos meus contos. Olha só, Ajuda pessoal, muito. E o ajuda muito. vocabulário também.
Vocabulário também, né, Beatriz? E conta aí teu projeto, Uhum. assim, que você já está visualizando, assim, um projeto da Beatriz. Pode contar ou é segredo? Eu tô juntando, escolhendo personagens e uma história para criar uma história. Eu vou começar amanhã. Tu já criou quantos personagens, Beatriz? 4. Quatro. E legal, pessoal, que quando eu vi a Beatriz estava colocando os nomes, ela escolheu uns nomes bem legais, assim, de filme à la Harry Potter mesmo, né, Bia? De filme, assim, top. E ela começou a fazer o descritivo de como ia ser. Conta aí, Bia, o que que você escreveu de cada personagem antes de começar o livro? Aparência, personalidade, cor favorita, habilidades, os gostos pessoais deles, tipo, gosta de ler ou não gosta e tal. Olha só, gente, como é que me diz se um hábito de leitura não traz, não enriquece o ser humano? A Beatriz tem uma criatividade, assim, extraordinária. Elas têm, assim, e a Bia, ela, por vontade própria, a gente nem falou nada. Ah, o que que você acha de escrever um livro? Ela adora fazer produção textual e a gente começou a perceber isso. E adora escrever. E aí agora criou esses personagens e eu nem sabia. Antes de começar a história, ela já está colocando as características de cada um. Isso é imaginação. Isso é imaginação que vem sendo construída desde muito pequenininha. E Beatriz, conta dos livros que você tem que intercalar com esses de que você escolhe. São, são os livros que a senhora escolhe, e o último que eu li desses livros foi esse daqui. Foi O Sabor da Qualidade. Foi O Sabor da Qualidade, e antes dele eu li o do Salomão. E assim, são chatos? São os de história normalmente vão ser mais divertidos. Só que no começo era muito chato. A, a senhora pediu pra eu lembro que a senhora pediu para eu ler um livro tipo super fininho, pequenininho. Eu demorei para ler, eu demorei mais de 2 meses para ler. E eu costumo ler um livro em uma semana já acaba um livro enorme. Eu demorei 2 meses para ler. Só que aí quando eu comprei um outro livro e a mamãe disse que que eu só ia poder ler aquele livro que tinha chegado. Depois que eu terminasse aquele, eu li aquele rapidinho. Mas por quê, né, Porque foi o combinado, né, Beatriz? A gente combinou que ia ser, vocês chegaram em um nível que vocês escolhem um livro e a gente escolhe outro, né? Entenderam, pessoal, que não é tão simples assim? E aí a gente tem que conversar, a gente tem que explicar por que que serve e tem ajudado, não tem, Bia? Tem. Quantas e quantas vezes a Beatriz parou a leitura do Salomão, o homem mais rico da Babilônia, e falou: Mamãe, escuta isso. E aí falou sobre o livro. E aí o Sabor da Qualidade, que é sobre empreendedorismo, né, Bia? Aí eu, Beatriz, e Uhum, aí? Como é que foi que solucionou aquele problema na fábrica e tal? Então, são livros que contam histórias. Eles não são tão técnicos, porque a Beatriz ainda não vai gostar dessas leituras tão técnicas, né? Mas ela foi meio resistente no começo, e aí a gente mostra como é que funciona, né, Bia? E aí vai dando certo. E Beatriz, é. quando a gente se reúne para você contar o que aprendeu dos livros, né? Normalmente a gente está ali sentado na mesa do almoço. Você gosta de compartilhar o que você leu? Como é que é esse momento aqui em casa? É muito bom, porque inclusive em livros de história e mitologia grega, eu gosto muito de contar pra vocês, tipo, essa história da mitologia ou essa história que aconteceu no livro da Anne. Um dia, eu lembro que a gente estava jantando e eu passei o jantar todinho tentando explicar uma coisa da mitologia grega, super complicada, e eu acabei nem jantando direito. Muito complicado. Eu, Beatriz, calma, vai devagar que eu não estou entendendo. Aí ela, mas como é que vocês não entendem? É tão simples. Aí eu, mas não é simples para a gente, Beatriz. Né, Bia? Tem mais algum livro que você quer mostrar É. para as mamães que você leu? Tu mostrou da N. Escola de Vilões está com a Julinha, né? Sim, mas eu tenho o 2 aqui. Dois. Esse Ah, daqui é um livro muito bom e ele é super facinho de ler, ele é super pequenininho. É só super pequenininha. 189 páginas. Coisa pouca, gente. Quantas páginas, Beatriz? 189. Bem pequenininho, dá para ler rapidinho, viu, gente? Assim, dá para ler rapidinho Mas, você. mas um diário de um banana tem acho que 219 páginas, 220 Mas ele tem muita figura, né, páginas. Beatriz? Ele tem muita figura, né? Uhum.
Então fica mais fácil a leitura, Sim. são só aqueles bloquinhos lá, né? E Beatriz, qual é o Uhum. próximo livro que você vai ler depois da saga da Anne? Eu quero começar, eu quero começar a ler, eu quero terminar a saga que eu tô lendo de Os Heróis do Olimpo, que é o quinto livro, e depois eu quero começar outra saga que é do mesmo autor, do Percy Jackson e dos Heróis do Olimpo, que é o Rick Riordan, e eu quero começar outra saga dele que é de mitologia grega e depois uma de mitologia nórdica. São quantos livros cada uma dessas? Cinco. Do Rick Riordan eu já li nove. E Beatriz, tu sabe de cabeça quantos livros você já leu esse ano? Nós estamos no mês 5, né? Aqui a Carol tá perguntando: que fichas caem para os adultos que não leem nenhum livro por mês, hein? É, Carol, essa doeu, hein, Carol? Uai! Que fichas caem, né? Isso é porque eu não trouxe a Júlia, gente, para falar com vocês, que vocês têm que ver, né? É assim, o nível aqui vocês viram, né? Então, Beatriz, se a mamãe e o papai não pagassem mais mesada para você, você ia parar de ler? Não, Você ia parar de ficar não, perturbando, mamãe, agora é aquele livro, agora é aquele livro. Tu ia parar? não, Não, né? Tá vendo, gente? não. Criou-se o hábito da leitura, né? Mesmo intercalando com os livros que a mamãe está orientando, né, Bia? Não é? Uhum. Sim, E sim. Beatriz, quantos livros? Eu te perguntei, acho que tu não respondeu. Tu lembra quantos livros tu leu até agora? Mês de maio? Eu acho que esse ano eu li mais de cinco livros. Não, mas lembra aí, vamos lá. Desde janeiro. Foi os nomes ou só os números? Não, vamos contar. Vai lembrando e fala. Tá. Pode falar Acho que foi três da N, três da N. três da N, aí mais quatro dos Heróis do Olimpo. E eu acho, e sem contar com os livros que a senhora escolhe para eu ler. Então, mais de sete. Quatro, cinco, seis. Nossa, Beatriz. Gente, ela leu 10, mais de 10 livros. Mês 5, viu? Ela demora, ela falou até agora há pouco, né? Nos livros que ela escolhe, ela lê assim em uma semana. Quando a mamãe escolhe um livro com o papai, ela demora um pouquinho mais, mas é até compreensível, né, Bia? A mamãe não perturba muito, não, né, com isso? Não. Não, é, porque Mas para assim, ficar mais fácil, quando é livro que eu escolho, não precisa de, tipo, eu vou ler esse tanto de páginas por dia, mas quando é livro que a senhora escolhe, eu tento falar, eu vou ler um capítulo por dia, porque pra eu ter continuidade pra ler e acabar logo. entenderam, pessoal? Então não é tão simples assim. Tu quer mostrar mais algum livro, Bia? Quer mostrar mais algum livro? Oi, tá me ouvindo, mamãe? Travou. Travou? Peraí, voltou? Acho que voltou. Ah, travou um pouquinho. Oi, quem tá vendo a gente? Oi, oi, oi. Travou para você, Bia. Aí, voltou. Quer mostrar Pronto, mais? voltou. Tem mais alguma coisa que você acha importante, Bia? Que você sabe que essa live é falando sobre hábitos de leitura, né? O que que você falaria para essas crianças que preferem ficar o tempo todo no celular, no tablet, jogando videogame? Conta para elas o que que tem dentro de um livro que te encanta tanto. Todas as histórias que têm as possibilidades para imaginação, por exemplo, se você for ler, eu li um livro que foi esse daqui A dobra e no tempo. depois a gente achou um filme na da Disney até de uma dobra no tempo, o filme desse livro. Só que eu fiquei indignada Com filme. com o filme, porque os personagens, um personagem que tinha lá, no filme ele era loiro, só que no livro ele era ruivo, e a, o livro, eu acho que sempre o livro é muito melhor do que o filme. Todo mundo fala isso, né? Quem concorda aqui na live? Todo mundo fala isso, que quando você lê um livro e vai assistir o filme, não chega nem perto, né? Então, Beatriz, o que que você fala para as crianças, para os papais que estão aqui na live, para a gente finalizar, né? Você está perdendo um mundo de possibilidades dentro de uma leitura gostosa. Conta aí pro pessoal. Sim, É?
É muito bom. Todas as possibilidades para imaginação e coisas que você nem imagina. O tanto de coisas de mitologia grega que eu sei, é, a mamãe falou mesmo que é super complicado. Só que Sim. quando você lê um monte de livros sobre isso, fica muito fácil e é muito bom. E Bia, você já leu algum desses livros mais de uma vez? Nossa Senhora, eu leio um livro 5 vezes. Por quê? Por quê? Assim, você já leu, por que que você vai ler de novo? Conta aqui, pessoal. Porque é muito bom, nunca perde a graça. E cada vez que você lê um livro, você acha um detalhezinho a mais do que na última vez que você leu. Ó, mãezinha, a Edilene está falando aqui, né? Leitora nata, mas acho legal que tanto criança quanto os adultos façam suas leituras no seu ritmo, sem extrema cobrança e exigência em bater recordes de quantidade de livros. Concorda, Edilene? Exatamente isso, Edilene. Aqui em casa, igual eu tô falando para vocês, as meninas já têm o hábito da leitura, mas não está e de forma alguma. A Beatriz pode falar. Tem alguma condição, Bia, de ler algum livro, quantidade de livro por mês aqui em casa? Não, porque eu leio um livro um pouco mais rápido do que a Júlia. A Júlia demora um pouquinho mais de tempo para ler, mas a mamãe e o papai não ficam apressando, tipo, Júlia, você tem que terminar, você tem que ler em uma semana, porque a Bia terminou dela em uma semana. Não, cada um pode ler no seu ritmo para ler como ela gosta de ler, porque eu acho que se ficasse apressando ia se tornar uma coisa chata. Chata e vai acabar que vai deixar de fazer, né, Bia? Uhum. Então, Edilene, isso que você colocou é muito importante. A Beatriz não está aqui, eu não trouxe a Bia para ficar disputando ou mostrando quantos livros leu, mas para vocês mostrarem que é possível a gente fazer um passo a passo, nossos filhos gostarem de leitura, dentro de tudo que eu conversei desde o início, né? É igual a Beatriz colocou, aqui em casa mesmo, a Bia lê um pouco mais rápido e a Júlia gosta de degustar o livro, né, Bia? Ela gosta de É. ler com calma. E aqui a gente não exige que uma seja nunca exigiu e nem pode também, já falamos disso em algumas lives, não pode comparar de forma alguma. Então, sem pressa, né, degustando, então cada uma dentro do seu ritmo. Importante, viu, Jane? Obrigada mesmo por ter falado. Bia, você quer falar mais alguma coisa pro pessoal? Que eu vou finalizar a nossa live. Não, eu acho que não. Não? Então dá um tchau pro pessoal. Não. Obrigada, viu, filha? Obrigada por vir, por ter coragem de falar com as pessoas. Eu tenho certeza que você ensinou bastante para muito adulto aqui, viu? Tchau, gente. Um beijo, querida. Tchau. Tchau. E aí, pessoal, gostaram da minha convidada surpresa? Eu resolvi trazer a Bia porque eu perguntei se ela queria participar. Ela falou assim: "Ah, eu vou sim, eu vou sim". Ela ama, vocês viram, né? Ela é apaixonada, ela adora livro. E a Julinha também. Só que é igual a gente colocou agora há pouco, né? Cada uma no seu ritmo, cada uma lendo da sua forma, sem pressão, mas lendo, mantendo uma continuidade, né? Mantendo ali o ritmo. Então, essa foi a minha surpresa, né, para vocês, da Beatriz. E vamos finalizar nossa live. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, espero que eu possa ter trazido para vocês alguma luz para tirar essas crianças dos tablets, tirar essas crianças dos celulares, trazer para um mundo de possibilidades, onde a imaginação ela não tem fronteiras, né? É muito importante. E como isso ajuda no desenvolvimento escolar, viu? Tem professores aqui e eles sabem que o quanto uma criança que é boa leitora, ela vai bem na escola. A média das meninas sempre está entre 9,5, 10, 9,5, 10. Ah, Elisa, você vai falar de nota agora? Não, mostrar para vocês que dá resultado. Eu estou só mostrando resultados. Entenderam? Que você ter uma rotina, você ter hábitos, você mostrar isso dá resultado. E para elas quando adultas. E eu não estou falando de forma alguma para nenhum de vocês que é fácil. De forma alguma. Eu trouxe um beabá, um manual, e não é fácil. É dedicação, sim. É paciência, sim. É repetição, sim. Educação de filhos é isso. E muito amor. Muito, muito, muito amor. E um olhar muito atento. Certo? Então, não vim dizer que é fácil, não, que seu filho vai largar o celular de uma hora para outra, mas que é possível sim, e dá para fazer, né? Então, gente, muito obrigada mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta por aqui.
Amei a Bia, todo mundo gostou da surpresa. Nem deu tempo de tirar o print. É mesmo, eu vou tentar dar um print depois na gravação. Tem que mesmo. Amei, a Laura está mandando um super beijo para você. Ai, um beijo, viu, Laura? Saudade de você, princesa. Um beijão. Então, pessoal, muito obrigada, né? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima sexta-feira com mais assuntos, mais surpresas, muitos códigos. E eu vou trazendo aí de pouquinho em pouquinho, um pouquinho do nosso livro, para assim que ele lançar, vocês saberem que o conteúdo é real, que o conteúdo vale a pena, né? Então, um grande beijo. Oi, Bia, tu tá aí? Tu quer bater o print? Carol, eu vou chamar a Bia para a gente bater o print. Vamos lá, Bia, cadê? Tá, vou te chamar, Bia. Carol, Eliane, Sérgio, batam um print. Aqui. Obrigada, Bia, que você voltou. Vamos bater um print? Vamos lá? A mamãe vai tirar os comentários. Tirei os comentários. Vamos fazer... A senhora tira o print? Não, o pessoal vai tirar print e marcar a gente. Entendeu? Uhum. Vamos lá. Fala um X bem bonito. X. X. Será que bateram? Acho que bateram, né? Carol, bateram, bateram. Obrigada, Bia. Bateram o print, pessoal? Já Tchau. foi, né? Ah, deu certo. Então, marquem lá. Beatriz voltou aqui para a gente fazer um print. E uma boa noite para vocês. Tenham um excelente final de semana. Fiquem com as suas famílias, fiquem com seus filhos, fiquem com seus livros, né? A dica de hoje, fiquem com seus livros. Né, Bia? Tchau. Pessoal, Uhum. tchau. Um beijão. Até semana que vem. Boa noite, boa noite, boa noite.